Décimo ano, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula utilizando o próprio livro de vocês, né? A tia baixou lá baixou não, abriu lá da seção de livro digital, né? Da própria plataforma. E na aula passada nós estudamos, né, sobre carta aberta. A carta aberta que é um gênero mais dissertativo, um gênero que precisa ter mais um certo cuidado ao compor. Aqui nós vamos estudar outro tipo de carta, né? Nós vamos estudar a carta de leitor, né? O que seria essa carta de leitor, carta do leitor? Seria uma forma, por exemplo, você é assinante de um jornal, de uma revista, algo nesse sentido. E aí lá tem uma matéria que você não gostou de forma alguma. Então você é aberto lá um espaço direcionado, né, um espaço justamente para o leitor poder opinar sobre determinados assuntos que envolve aquele jornal ou aquela revista. Tá? Justamente para isso, para ele poder opinar. Alguns jornais já abrem esse tipo de espaço para o leitor justamente para poder melhorar, né? Porque eles entendem que a crítica, ela tanto constrói, né? Ela tanto destrói, mas ela também pode construir certos argumentos. E eles apostam nesse tipo de coisa, né? Então, essa carta de leitor, ela pode ter o papel de uma matéria boa que eu gostei, né? Então, ela pode ter o papel de aplaudir essa matéria, ela pode ter o papel de criticar, de elogiar, de opinar. Não foi boa por isso, por aquilo, então eu gostaria que fosse melhor, né? As cartas, ela não tem apenas esse teor formal, né? Carta de leitor, principalmente, ela não tem só esse teor formal. Por quê? As pessoas que assinam um jornal ou uma revista, né? Muitas vezes não é aquela pessoa que vai escrever formalmente, por mais que esteja ali em um jornal de uma grande circulação, mas vai depender do tipo de leitor. E por que algumas pessoas preferem não mudar esse texto? Porque ele tem que ser original. Se foi o leitor que fez esse texto, se ele escreveu, colocou ali a forma em que ele quer que seja publicado, não é de caráter ético mudar a forma com que a pessoa escreveu aquele tipo de coisa, tá? É lógico que se tiver alguma frase que danifique, alguma palavra que seja que não dê para colocar naquele tipo de jornal, lógico que não vai ser colocado, né? Mas assim, a forma em que a pessoa escreve não dá para editar, não é legal editar, porque tira a originalidade do leitor, a forma com que ele escreve, a não ser que o jornal tenha esse direito já combinado com o próprio leitor do texto. Tá bom, pessoal? Então, essa carta de leitor, ela também tem várias características, né? Aqui a atividadezinha, deixa só a tia passar aqui é a parte do... Nós vamos iniciar na parte do panorama, viu? Aí vamos aqui, vamos seguir a próxima página. Só um minutinho, enquanto abre aqui a nossa página, tá? Aqui nós temos também uma atividade, né, que eu vou pedir que vocês realizem. Vocês podem observar que a atividade ela não é grande. O objetivo desse exercício é vocês compreenderem como funciona, quais são as partes de uma carta de leitor, né? Nós estudamos, como eu já disse a vocês na aula passada, no capítulo 8, a carta aberta. Aqui também é uma carta, só que é uma carta diferente, né? Ela tem um destino já ligado. Vamos só aqui mais uma página para a gente chegar nas características da nossa cartinha. Olha só, esse texto aqui também eu vou pedir que vocês façam a leitura em casa para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Eu acredito que aqui não vai dar para vocês visualizarem essas partes aqui, mas dá para entender, ó. Aqui na parte de cima nós temos o local e a data, né? O local e a data em que vai escrever essa carta e a coisa, o local e a data que vai ser feita. Saudação, né? Ao interlocutor, né? Querido jornal Folha de São Paulo, alguma coisa assim, né? Eu preciso dar uma saudação. Essa parte aqui, né? Que tem aqui um tracinho, ele é o que? É o corpo do texto. É o que você vai expressar a respeito de uma matéria que foi publicada, a respeito de uma imagem
que foi publicada ou qualquer uma outra assunto que você queira opinar, né? Temos a despedida, né? Atenciosamente, desde já conto com a sua colaboração, né? Um grande abraço, ou desde já fico no aguardo, entendeu? Então vai depender do que você vai colocar, né? Se você realmente quer uma resposta que o jornal reaja ao seu ponto de vista, vai depender, tá? E no último aqui é a assinatura. Nessa parte da assinatura, é importante lembrar que em alguns conteúdos é colocado como característica obrigatória. Mas nesse caso aqui de carta de eleitor, a pessoa não é obrigada a colocar o seu nome completo na carta. Tem algumas cartas de eleitor, inclusive, que ela vem só com uma letrinha ou só com algo assim, né? Você pode colocar só as suas iniciais. Às vezes tem leitor que ele coloca o ponto de vista, mas ele não quer ser exposto, né? Ele só quer opinar, ele só quer que saibam o que ele está pensando, mas ele não quer, né, colocar ali, deixar bem claro que é ele, então ele pode colocar somente as iniciais, tá bom? Que é uma forma também de ter essa assinatura na carta. Então, pessoal, aqui desse lado nós temos algumas características da carta de leitor. Tendo em vista o atual formato da carta, né, é um texto curto. Esse texto aqui, ele está até grande, né? Geralmente a carta de leitor, tem carta de leitor que é o quê? 5, 6 linhas, né? É só falou que a pessoa pensou a respeito do tema e pronto, né? Ela é um texto curto, ela é direto, vai direto ao ponto, né? Ela é importante também a carta de leitor, quando a pessoa produzir um tipo de carta desse, que ele se dirija, né? Ele faça essa manifestação mostrando qual é a matéria, né, a qual ele está opinando, né, e sobre o que, qual foi o dia, qual foi a matéria, quem foi o redator, ou o jornalista, ou algo assim, para o jornal poder saber, identificar, tá bom? Tem um espaço, inclusive, nesses jornais, uma carta de leitor, que são reivindicações, né, que são pedidos, né, da sociedade. Tem uns que pedem às vezes a pessoa publica uma matéria, ou às vezes nem precisa estar publicando, e a pessoa pede melhoras para o bairro tal. Então, é uma forma também de reivindicar através do jornal, já que é um jornal de grande circulação. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa carta, ela é mais simples, né? Os argumentos, eles são mais simples, porém importantes, porque lembre-se que você está colocando um ponto de vista a respeito de uma matéria que já foi publicada. Então, precisa-se ter um certo cuidado na forma de escrever, né? Por mais que não tenha tanta essa quantidade de regrinhas igual na carta aberta, mas é importante ter cuidado na hora de compor o gênero. Todo gênero você precisa, lógico, fazer com perfeição, tá? Então, vocês vão realizar as páginas 84, 85, 88 e 90. Observem que a atividade ela é super pequena de responder. Bem pequena mesmo. Por que eu coloquei essas partes aqui? É só para vocês se atentarem às características, tá? Nessa página aqui mesmo anterior, né? Essa aqui tem um texto. E nessa outra página anterior tem só um gênerozinho para vocês poderem dar uma olhada, comparar com o outro, tá bom? Rodando aqui, voltando aqui a página, viu? É pequena, vocês estão observando que é pequena a atividade. Olha só. E aí, assim que vocês finalizarem, vocês enviam no Google Sala de Aula. Bom, pessoal, então, até nosso próximo encontro, né? E leia mesmo os textos, leia as características. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? Então, forte abraço e até o nosso próximo encontro.